5 Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 21, Um pedaço de bolo. Autor, Voando Sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.com. Não se esqueça de conferir o site. Assim que Zhang Yang deu a ordem de atacar, todos começaram a causar dano com todas as suas forças. Jing. Você foi afetado por menor olhar da morte. Acúmulo 1. Todo o dano recebido é aumentado em 100%, dura 12 segundos. Logo após o início dos ataques, Zhang Yang recebeu um efeito de debuff que envolveu todo o seu corpo com um gás escuro. Zhang Yang não se importou, mas Crimson Fury entrou em pânico internamente, pensando, o chefe já tem um ataque alto. Adicionar esse acúmulo de debuff significa que Zhang Yang seria morto instantaneamente com apenas um golpe. No entanto, ficou provado que suas preocupações eram irrelevantes. Zhang Yang desviava e atacava repetidamente sem qualquer sinal de pânico, movendo-se agilmente sob os ataques brutais do chefe. A cena levaria as pessoas a acreditarem que ele estava apenas passeando pelo jardim. Ah, qual é? Este é um chefe do modo difícil. Crimson Fury gritou consigo mesmo. Sua própria guilda havia formado uma equipe de elite de exploradores de masmorras, mas eles foram eliminados várias vezes diante deste primeiro chefe. Se não tivesse testemunhado as habilidades de Zhang Yang e o recrutado, ele teria permanecido no primeiro chefe, repetindo a rodada indefinidamente. Como ele conseguiu se esquivar dos ataques do chefe com tanta facilidade? Crimson Fury não conseguia compreender, pois observara que Zhang Yang não havia se esforçado muito. Um deslize para a direita, uma esquiva para a esquerda, que tranquilidade. Como os dois tanques de sua guilda foram impiedosamente esmagados pelo chefe, mesmo tendo dado tudo de si. Como esperado do irmão especialista. Disse Snow Idiot com uma expressão de extremo orgulho no rosto, como se fosse ele quem estivesse lutando contra o chefe agora, e não Zhang Yang. Enquanto Crimson Fury atacava implacavelmente o chefe, seu olhar em direção a Zhang Yang se encheu de uma paixão ardente e seu desejo de recrutar Zhang Yang para sua guilda ficou mais forte. A facilidade com que Zhang Yang se esquivava dos ataques do chefe era, na verdade, resultado de seus 5 anos de experiência em metagame. Baseado em seus instintos, cada vez que o monstro dava um leve solavanco, Zhang Yang percebia de onde viria o próximo ataque e conseguia se esquivar com antecedência. Tudo isso era experiência e conhecimento de metagame. De repente, Garra Negra interrompeu seus ataques e se virou. Com um pitui, um cuspe negro foi disparado em direção ao monge desafiador. Um texto vermelho de dano com -300 flutuou imediatamente sobre a cabeça de Defiant Monk. Felizmente, seu próprio HP era alto o suficiente para resistir ao ataque. Após deduzir os 300 pontos de dano, ele ainda tinha apenas 40 HP. Com várias curas de Ocean de Spire e Silk Snow, o grupo retornou ao seu ímpeto de ataque original. Para ser honesto, a principal dificuldade desse chefe era o tanque. Devido ao menor olhar da morte, o grupo normalmente tinha 2 tanques. Esses 2 tanques precisavam coordenar o agro para evitar que a morte do tanque se acumulasse menor olhar da morte em um deles. Assim que um dos 2 tanques morresse, o outro certamente teria o mesmo destino, a menos que o grupo fosse forte o suficiente para matar o chefe antes do que qualquer tanque caísse. No entanto, Zhang Yang era uma exceção. Com 5 anos de experiência superior em metagame, esquivar-se dos ataques ferozes do chefe foi moleza, sem esforço. Ele especulou que, mesmo se fosse um chefe do modo hardcore, ele ainda conseguiria uma taxa de esquiva de 90% ou mais. Agora que ele resolveu o problema da morte do tanque, esse chefe definitivamente seria moleza. 90%, 80%, 70%, 10%. O HP de Garra Negra estava baixo e chegou ao fundo do poço em um instante. Com o último menor golpe de escudo de Zhang Yang, Garra Negra soltou um rosnado alto e caiu, espalhando equipamentos e moedas de ouro no chão. Acabou? Crimson Fury pensou que estava sonhando. Esse chefe que sua guilda levou várias horas para derrotar foi morto tão facilmente por uma festa de bar em apenas uma tentativa. Como ele estava em conflito. Por um lado, ele queria que Zhang Yang matasse o chefe para provar seu valor ao ser recrutado. Por outro, ele não queria que a batalha terminasse tão cedo, pois isso só provaria que a equipe de exploradores de masmorras de elite de sua guilda era apenas uma porcaria. Como foi?
Eu te disse que o irmão especialista é o melhor. Sendo ambos bandidos, Snow e Death instintivamente se sentiu mais próximo de Crimson Fury, dando-lhe um tapinha no ombro com uma expressão orgulhosa. Crimson Fury não pôde deixar de xingá-lo internamente, gabando-se da conquista de Zhang Yang como se fosse sua. Pequeno Yang, eu sou a mão da sorte, deixe-me tocar no cadáver. Disse o Gorduan enquanto ia imediatamente saquear o cadáver. De acordo com uma declaração oficial do Gods Miracle, os saques dos monstros eram determinados pelos jogadores que deram o último golpe. No entanto, a maioria dos jogadores ainda era supersticiosa, optando por acreditar que os saques dependeriam da sorte dos jogadores que tocassem no cadáver, daí o nascimento e existência dos termos mão da sorte e mão do azar. Fatian tocou no cadáver e uma janela de rolagem de dados para os 3 equipamentos apareceu imediatamente na frente de todos. Punho da Fúria da Garra Negra, Aço Negro, Luvas de Punho. Ataque de arma, 15 a 23. Intervalo de ataque, 1,9 segundos. Nível requerido, 10. Ambas eram luvas de punho, mas comparadas ao par no modo normal, o ataque de arma deste par era obviamente maior. Ambos os bandidos escolheram rolar enquanto o resto do grupo passava. Embora Zhang Yang e Panton Dai também pudessem se equipar com luvas de punho, um deles já possuía uma arma de aço negro de nível 10, enquanto o outro preferia armas de 2 mãos, então nenhum deles rolou junto com os bandidos. No final, Snow Idea tirou 87 e venceu 82 de Crimson Fury, obtendo as luvas de punho. Snow Idea vestiu alegremente sua arma recém-obtida enquanto a exibia para Crimson Fury. Os jogadores que não eram de Lost Paradise sentiam-se de certa forma muito mais próximos de Zhang Yang, ostracizando inconscientemente aqueles da guilda, pois sentiam que os jogadores de Lost Paradise pareciam ter se juntado por conveniência. Capacete com cara de cachorro, aço preto, armadura pesada. Defesa, mais 3. Vitalidade, mais 6. Força, mais 3. Destreza, mais 1. Nível requerido, 10. Ambas as classes, cavaleiro e guerreiro, podiam usar armaduras pesadas, mas Ocean Spire era um curandeiro e o capacete tinha atributos de ataque físico, então ele voluntariamente recusou. Zhang Yang, 47 pontos. Panton Dai, 33 pontos. Hugo. Mãos azaradas. Panton Dai balançou a cabeça, decepcionado. Zhang Yang colocou o capacete e todo o seu rosto foi imediatamente escondido atrás de uma cabeça de cachorro. À primeira vista, ele parecia um cachorro de verdade. Todos caíram na gargalhada quando viram. Pequeno Yang. Uau! Você está tão lindo agora, gargalhou Gorduan. Felizmente, o jogo tinha a opção de ocultar o capacete, e Zhang Yang ativou imediatamente. Só então a cara do cachorro desapareceu, mas o grupo ainda estava segurando o riso, com os cantos da boca se contraindo sempre que olhavam para o rosto de Zhang Yang. Botas pesadas brilhantes, aço negro, armadura pesada. Defesa, mais 3. Vitalidade, mais 5. Inteligência, mais 4. Espírito, mais 1. Nível requerido, 10. Este era obviamente um equipamento de um cavaleiro sagrado, então todos passaram para permitir que Ocean Spire obtivesse sem qualquer hesitação. Jing. Você recebeu 1 moeda de prata e 30 moedas de cobre em distribuição. Após a distribuição dos equipamentos, o dinheiro foi coletado. Este chefe era mesquinho, deixando cair apenas 13 moedas de prata. O controle monetário em Gods Miracle era bastante rigoroso. A inflação monetária nunca foi um problema, mesmo nas fases mais avançadas do jogo. Vamos dar uma olhada nas estatísticas de dano, disse Panton Dai, animado. Para muitos jogadores, saquear masmorras proporcionava 2 prazeres na vida. Primeiro, obter equipamentos. Segundo, comparar danos. Quando todos verificaram as estatísticas, ficaram perplexos. Estatísticas de danos. 1 ponto Zanyu, dano total 11.345, 21%. 2. Magro e bonito, dano total 8.647, 16%. 3. Dia fantasma, dano total 7.566, 14%. 4. Fogo carmesim, dano total 7.027, 13%. 5. Sentiros, dano total 5.401, 10%. 6.
Morte na neve. Dano total 4.863, 9%. 7. Monge desafiador. Dano total 4.861, 9%. 8. Imperador das chamas. Dano total 4.328, 8%. Zanyu. Você é mesmo um guardião ou um berserker? Exclamou Pantondai. Ele estava tão confiante de que ficaria em primeiro lugar em dano, mas nunca imaginou que não só não conseguiria ficar em primeiro, como também não estaria em segundo lugar. O Gorduan concordou imediatamente com ele. É. Isso mesmo. Eu deveria estar no topo da lista. Esse gordo é fedido completou uma missão de classe oculta e obteve menor tiro preciso. Mesmo sendo apenas uma habilidade de recompensa de pontuação média, ele ainda possuía uma habilidade adicional e extra em comparação com seus colegas. Com o equipamento medíocre de todos, a vantagem de ter uma habilidade teria sido ampliada. Os olhos de Crimson Fir ardiam de paixão, e ele estava ainda mais ansioso para recrutar tal talento agora. Seus olhos brilhantes eram como os de um viúvo carente de sexo, assustando Snow Ideat, que o vislumbrara e imediatamente se distanciara dele, pensando que o homem pudesse ter uma orientação diferente em alguns aspectos. Vamos continuar então. Zhang Yang brandiu sua espada, liderando a equipe adiante. Ele havia estabelecido uma autoridade absoluta, ninguém se opôs. Após cerca de 10 minutos matando lacaios com extrema facilidade, o grupo chegou ao segundo chefe. Comparado ao modo normal, este chefe tinha muito mais HP e dano, menor maldição da água e do fogo causava mais dano e as marionetes demoníacas invocadas também eram mais poderosas. No entanto, o grupo de Zhang Yang também havia trocado 3 elites do Paraíso Perdido, aumentando significativamente seu poder de batalha. Portanto, Zhang Yang não se preocupou em explicar muito, já que as habilidades do chefe eram as mesmas. Eles só precisavam seguir a mesma estratégia do modo normal. Com um comando de ataque, Zhang Yang liderou o grupo e atacou o chefe. Em apenas 4 a 5 minutos, o segundo chefe gemeu ao morrer e espalhou equipamentos por todo o chão. Ao saquear o cadáver, havia apenas uma armadura de couro e 2 de tecido, sem nenhuma armadura pesada à vista, irritando Pantondai a ponto de lhe chamar Fatian de mãos azaradas e declarar que não tinha permissão para saquear o cadáver na próxima vez. O grupo conversou alegremente. Depois de distribuir os equipamentos, eles seguiram em frente e mataram o último chefe após eliminarem ondas de lacaios. Desde que derrotaram o primeiro chefe, Garra Negra, ninguém mais teve dúvidas em concluir o modo difícil. Zhang Yang era incrivelmente forte. Todos achavam que ele só precisava trazer um curandeiro. Não, provavelmente não havia a necessidade de um curandeiro, só ele conseguiria concluir o modo difícil inteiro. O desafio agora está no modo hardcore. Nota do tradutor. Uma equipe é formada para explorar uma masmorra não concluída para descobrir e entender a mecânica da jornada. Isso ajudará a equipe principal de uma guilda a concluir a masmorra em tempo recorde. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 22, Modo Hardcore Irmão Especialista. Ainda estamos no modo hardcore. Snow Ideat olhou esperançoso para Zhang Yang, com medo de que este dissesse não. Não era só ele, o resto do grupo também encarava Zhang Yang com olhos de cachorrinho. Zhang Yang provou ser capaz de desafiar, talvez até mesmo de completar o modo hardcore. Quanto a jogadores como eles, não havia glória maior do que ter seus nomes inundados pelos anúncios do servidor. Só de imaginar as linhas de texto vermelho do anúncio do servidor pairando no ar foi o suficiente para encher qualquer um de excitação entorpecente. Zhang Yang riu e disse, claro. Ao ouvir sua promessa, o resto do grupo abriu sorrisos de alegria. Mas preciso dizer uma coisa primeiro, Zhang Yang reclamou. Vou precisar de uma receita de metalurgia que só pode ser obtida pelo chefe oculto do modo hardcore, Momorermo. Se alguém tiver alguma objeção, fale agora para não ficar constrangedor depois. Irmão especialista, tudo bem para mim. Mesmo que você queira reivindicar todos os equipamentos que caíram, sem falar na receita, disse Snow Ideat, animado. Um anúncio de servidor de texto vermelho. Teria sido muito mais atraente do que qualquer equipamento. Sem problemas. Respondeu a multidão. Tudo bem, vamos para o modo hardcore. Zhang Yang ajustou a dificuldade da masmorra e disse, vamos lá. Um por um, todos os 10 passaram pela entrada da masmorra da cripta de Bangar pela terceira vez. Jing.
Você entrou na cripta de Bangar, modo hardcore. TSK, modo hardcore. Só o anúncio já enche a gente de entusiasmo. Defiante Monk riu e disse, seremos o primeiro grupo a desafiar a cripta de Bangar no modo hardcore. Deve ser assim. Ocean Spire também se gabou, de forma incomum. Irmão Zanyu, quão confiante você está em concluir o modo hardcore? O tom casual de Crimson Fire misturava sua imensa expectativa. Como mestre de guilda, ele estava mais desesperado do que qualquer outro para ser anunciado como o primeiro a concluir o modo hardcore. Seria de grande ajuda para divulgar o nome de sua guilda. A princípio, Crimson Fire queria apenas observar pessoalmente as habilidades de Zhang Yang para decidir quais condições oferecer ao recrutá-lo para sua guilda. No entanto, o desempenho de Zhang Yang no modo difícil já o havia surpreendido. Se ele também conseguisse passar do modo extremo, isso seria uma surpresa inesperada para Crimson Fire. A cripta de Bangar é a primeira masmorra do jogo, então, mesmo sendo um modo hardcore, não é impossivelmente difícil. Contanto que joguemos de acordo com as táticas, as chances de concluir a masmorra ainda são muito altas. Zhang Yang manteve-se reservado em seu discurso. Crimson Fire, porém, ficou deliciosamente surpreso. Tanto Skig quanto T-Dominators estão vencendo o primeiro chefe do modo hardcore. Ouvi dizer que eles já foram eliminados mais de 10 vezes. Será que realmente conseguimos superá-los? Skig e T-Dominators eram guildas de longa data em jogos na região da China. Sua existência distinta era inegável em jogos online anteriores, ostentando recordes impressionantes em masmorras. Desde o lançamento de Gods Miracle, as guildas também enviaram seus principais membros para o jogo. Embora Lost Paradise também fosse uma guilda semi-profissional patrocinada, eles seriam apenas uma pequena concorrente em comparação com Skig e T-Dominators. Zhang Yang sorriu e disse, devemos ficar bem. Eu acredito no irmão especialista. Snow Idiot imediatamente expressou sua confiança em Zhang Yang, sua fé sólida como uma rocha. Zhang Yang endireitou a espada e disse, bem, preparem-se para lutar. Utilizem ao máximo suas poções, se puderem. Os monstros no modo hardcore são muito ferozes e precisaremos maximizar nosso DPS. Ele deu um passo à frente e usou menor carga em direção aos 6 monstros que estavam parados na entrada. Menos 70. Um ataque normal acertou um dos monstros. Sua fúria subiu para 21 pontos e Zhang Yang usou menor varredura horizontal. Menos 144. Menos 159. Menos 143. Menos 900. Menos 153. Menos 148. Droga. Phantom Dai não pôde deixar de xingar ao ver um enorme texto de menos 900 de dano aparecer acima da cabeça do monstro. Não era só ele, os outros também estavam perplexos. Zhang Yang também ficou surpreso. O motivo por trás de um dano tão devastador foi uma sobreposição completamente coincidente de um menor golpe crítico com um menor golpe da sorte, resultando em um aumento total de 600%. Menor Lucky Streak causa 3 vezes mais dano que um ataque normal, e sua taxa de ativação é determinada pelo atributo sorte. Devido à alta defesa do monstro, classes como ladrões e caçadores, que dependem do atributo destreza, só conseguiam causar dano medíocre, já que um ataque normal causava apenas 10 pontos de dano. Eles só conseguiam causar dano maior com habilidades, mas mesmo assim, o dano seria de apenas a 30 a 50 pontos, no máximo. Diante de um dano tão absurdamente alto, de 900, ninguém escapou do choque. Zanyu, agora estou realmente feliz por você não ser um berserker. Se você tivesse usado uma arma de 2 mãos com menor varredura horizontal agora mesmo, o dano teria chegado a 1500. Phantom Dai deu um tapinha no peito aliviado. Ele já havia desistido da ideia de comparar o dano causado por Zhang Yang há muito tempo. Zhang Yang riu e disse, aumentem o DPS. Quanto mais rápido resolvermos isso, mais rápido poderemos resolver tudo. Zhang Yang havia mantido algo não dito, que seria a implementação de um patch de herança no futuro. Uma vez lançado, cada classe teria a oportunidade de obter uma herança. Por exemplo, um guerreiro teria o espadachim espiritual, o bárbaro, o deus da guerra e assim por diante como herança. Um espadachim espiritual teria um aumento de 30% no dano ao usar armas do tipo espada em ataques. A mais poderosa de todas era a herança de Govar, uma herança única que apenas uma pessoa no mundo inteiro poderia obter.
Um dos efeitos da herança de Govar era conceder um guardião ao berserker a habilidade de equipar armas de duas mãos, empunhar duas armas de uma mão ou um escudo no slot secundário. Isso significava que, enquanto Zhang Yang obtivesse a herança do deus da guerra, ele ainda poderia usar armas de duas mãos ou empunhar armas de uma mão simultaneamente. No entanto, o pate só seria lançado quando os jogadores atingissem o nível 100. Isso levaria pelo menos um ano. Todos ficaram motivados ao testemunhar o poder de dano de Zhang Yang. Não havia ninguém que não causasse dano com o máximo de sua capacidade. Eles sabiam que nunca poderiam estar no mesmo nível daquele louco, mas não queriam, no mínimo, perder para todos os outros. Com essa configuração, ondas e mais ondas de lacaios foram eliminadas e, muito em breve, o grupo chegou ao primeiro chefe, Garra Negra. Essa foi a terceira vez que via aquela cara de cachorro familiar, Garra Negra, besta guardiã da entrada da cripta, chefe verde cobre. Nível 12. HP 72.000. Comparado ao modo normal, o HP foi dobrado enquanto a raridade aumentou de aço preto para cobre verde. PH, são mais de 70.000 PV. Que loucura! O Gorduan limpou a saliva e olhou para os miseráveis 300 PV do seu pobre porquinho branco. Ele não conseguiu conter as lágrimas. Pequeno Yang, posso fazer desse chefe meu bichinho de estimação? O que você acha? Zhang Yang revirou os olhos para Fatih e disse, este chefe ainda não é difícil. Só tem um ataque mais alto, menor Venom Speech agora pode causar mais de 400 de dano. Vamos torcer para que ele ataque nossos Zellers com menos frequência. O HP de Zhang Yang atingiu 410 pontos após obter a cabeça de cachorro. Além dele, apenas o Imperador das Chamas e a Morte Nevada tinham mais de 400 HP. Isso significaria que, assim que o restante do grupo entrasse em contato com menor Venom Speech, eles seriam eliminados. Zhang Yang ponderou e disse, Suki, por favor, garanta que todos com 320 de PV ou mais tenham menor escudo sagrado. Desista daqueles com PV mais baixo. Como o menor escudo sagrado podia absorver 80 pontos de dano, aqueles com 320 PV ou mais ainda mal conseguiam sobreviver após receber menor cuspe de veneno com escudo. No entanto, aqueles com menos de 320 PV morreriam de um ataque mesmo com menor escudo sagrado. Usar menor escudo sagrado neles seria apenas um desperdício de MP. Vamos lá. Zhang Yang deu alguns passos à frente e usou o Minor Charge em direção a Black Claw. Menos 57. Uma espada cortou e o texto branco de dano flutuou acima da cabeça do chefe. Black Claw se recuperou rapidamente e soltou um rosnado feroz, balançando suas garras para atacar Zhang Yang. Zhang Yang desviou apressadamente enquanto balançava a espada em sua mão, usando outro ataque normal. Menos 60. Quando sua fúria chegou a 29, Zhang Yang usou menor varredura horizontal. Menos 145. Zhang Yang evitou usar menor bloqueio porque a velocidade de ataque do chefe no modo hardcore era incrivelmente rápida. Mesmo Zhang Yang não conseguia garantir uma taxa de evasão de 100%, então ele só ativava menor bloqueio quando não conseguia se esquivar do ataque a tempo de se proteger do perigo. Jing. Você foi afetado por menor olhar da morte acumula 1. Todo o dano recebido é aumentado em 100%. Dura 12 segundos. Muito em breve, Zhang Yang foi atingido por uma série de menor olhares da morte. Os outros já haviam começado a atacar o chefe assim que Zhang Yang o puxou. Jing. Você foi afetado por menor olhar da morte acumula 2. Todo o dano recebido foi aumentado em 200%. Dura 12 segundos. 20 segundos depois, Zhang Yang foi alvo do segundo ataque de menor olhar da morte. Os ataques corpo a corpo de Garra Negra eram em torno de 200 no modo hardcore. Então, junto com o debuff, Zhang Yang teria sofrido um dano de 600 pontos, o que mataria instantaneamente com apenas um ataque, mesmo com a habilidade passiva de redução de dano de 20%. Fácil. Como esse chefe pode ter uma velocidade de ataque tão rápida? Exclamou o Panton Dai. Em sua opinião, ele era incrível se conseguisse se esquivar de apenas um em 100 ataques do chefe. Mas parecia que quanto mais rápido o chefe atacava, mais rápidos os reflexos de Zhang Yang se tornavam, quase como se o limite para seu aprimoramento em técnica e habilidade fosse o céu. Na verdade, Zhang Yang estava longe de atingir todo o seu potencial, mas com a limitação de equipamento e destreza insuficiente,
Ele só conseguiu atingir esse nível. Com exceção de Zhang Yang, os demais membros do grupo estavam extremamente ansiosos com a possibilidade de ele ser eliminado pelo chefe a qualquer momento. A tensão deles era semelhante à de andar na corda bamba, onde um pequeno descuido seria a ruína. Errar é ser humano. Zhang Yang não era um robô e acabou cometendo um pequeno erro. Ele estava apenas meio passo mais lento. Um meio passo fatal. Observar a garra maciça e inevitável avançando em direção a Zhang Yang deixou o grupo decepcionado. No entanto, eles realmente soltaram um suspiro de alívio em seus subconscientes. Errar é ser humano, caso contrário, seria um deus. Jing. Você bloqueou o ataque do Garra Negra. Menos 39. Menor bloqueio refletiu dano. Menos 204. Menor Shellbash conseguiu desferir um menor critical streak. Sob olhares incrédulos, Zhang Yang demonstrou um contra-ataque absoluto. O menor bloco que ele vinha guardando todo esse tempo finalmente se tornou ele, desfazendo resolutamente o golpe devastador. Isso é possível. Crimson Fury ficou atordoado. Ele tinha certeza que os dois tanques de sua guilda não teriam tempo suficiente para ativar menor bloquear caso não conseguissem se esquivar de um ataque. Depois de um tempo atacando Zhang Yang loucamente, Black Claw virou a cabeça e cuspiu veneno negro em Dreychotes. Jing. O jogador Dreychotes morreu. Dreychotes foi morto instantaneamente com um dano devastador de 400. Continuem o ataque. Ou então todos nós morreremos, gritou Zhang Yang. Ele brandiu sua espada e continuou a atacar a fera. 90%, 80%. O HP do Garra Negra estava diminuindo lentamente. Jing. O jogador Phantom Dai morreu. Ponto. 70%. Jing. O jogador Ocean Despire morreu. Ponto. 10%. Jing. O jogador Crimson Fury morreu. Quando o HP do Black Claw estava nos últimos 10%, o grupo de Zhang Yang também estava nos últimos 3 jogadores, ele, Fatia e Silk Snow. Vamos lá. Os 7 jogadores que haviam caído comemoraram. 8%, 7%, 6%, 5%. Jing. O jogador Lin Ansumi morreu. Vai com tudo, Silk, esquece escudo e cura, vamos atacar juntos, gritou Zhang Yang. Se ele fosse o único sobrevivente, o menor Venom Spit do chefe definitivamente o atacaria também. Ele tinha certeza de que conseguiria se esquivar no modo normal ou até mesmo no difícil, mas a velocidade de ativação das habilidades do chefe era muito rápida no modo hardcore. Além disso, a distância entre os dois era muito curta e seria impossível se esquivar. Silk Snow obedeceu imediatamente e começou a conjurar menor raio sagrado. 4%, 3%. Jing. O jogador Silk Snow morreu. Vamos. Mate-o. Profissional, você consegue. O Gorduan e os outros ficaram animados, gritando o mais alto que podiam. Nenhum deles estava disposto a deixar que tudo o que haviam feito terminasse em vão com 1%. 2%. 1%. De repente, os ataques de Garra Negra pararam e o veneno negro foi cuspido. Puta merda. Todos gritaram em seus corações. Zhang Yang permaneceu calmo e continuou golpeando com a espada em sua mão, desferindo mais 2 ataques. Menos 62. Ataque normal. Menos 840. Menor varredura horizontal, menor golpe crítico em cima de menor golpe de sorte. Jing. O jogador Zhang morreu. Jing. O grupo em que você está matou o Garra Negra. As 2 notificações do sistema soaram. Zhang Yang e Black Claw caíram ao mesmo tempo. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 23, quase um acidente acabou. Acabou. Todos passaram de hesitação à surpresa e, em seguida, à euforia. Se não fosse pela morte de seus personagens, todos estariam se abraçando em comemoração. Especialmente para Crimson Fury. Talvez jogadores normais como Snow e Death não conseguissem compreender completamente a dificuldade real do modo hardcore, mas ele tinha plena compreensão. Até mesmo super guildas como Skigit e Dominators morreram repetidamente em suas tentativas de derrotar o primeiro chefe. Sob a liderança de Zhang Yang, porém, eles conseguiram derrotar o primeiro chefe com apenas uma tentativa. Se fosse pura sorte, Crimson Fury discordaria. Esse homem, Zhang Yu, era certamente impressionante.
Ressuscitem e voltem correndo. Vamos distribuir o saque. Zhang Yang foi o primeiro a liberar seu corpo e retornar ao início da masmorra em sua forma de alma. Desde seu renascimento, esta seria sua primeira experiência com a forma da alma. Olhando para a monocromia ao redor, Zhang Yang sentiu uma onda de tontura e correu para se reerguer na entrada da masmorra, desorganizado. Num piscar de olhos, as cores retornaram e só então ele recuperou a linha de pensamento. O resto do grupo havia revivido um por um, e todos os 10 estavam diante do enorme cadáver de Garra Negra logo depois. A multidão continuava animada como sempre. Eles teriam acreditado que estavam em um sonho se não fosse pelo cadáver que jazia à sua frente. O Gordon até tentou abraçar Silk Snow, mas ela empurrou Panton Dai para o seu abraço. Prumano, saquei o cadáver. Todos se voltaram para Zhang Yang. Antes disso, eles jamais se imaginariam derrotando um chefe do modo hardcore. Todos estavam gratos a Zhang Yang. Zhang Yang deu um tapinha no ombro de Fatian e disse, Gordon é fedido, vá saquear o cadáver. O Gordon soltou uma risada alegre e tocou o cadáver com sua mão gordinha, presa, verde cobre, adaga. Ataque de arma, 24-32. Intervalo de ataque, 1,4 segundos. Nível requerido, 10. Equipamento de cobre verde. Este era de longe o equipamento de mais alta qualidade. Tanto a classe ladrão quanto a de guerreiro podiam usar adagas, mas apenas um ladrão especializado em assassinato poderia explorar todo o potencial de uma adaga. O grupo tinha 2 ladrões, mas ambos eram bandidos, o que significava que ninguém no grupo era adequado para aquela arma. Guerreiros, ladrões, rolem se quiserem. Zhang Yang sentiu com a cabeça. Sendo cortês, após a morte de Zhang Yang, o Dia Fantasma seguiu o exemplo. Apenas fogo carmesim e morte nevada rolaram para a arma. Desta vez, Crimson Fury obteve 98, vencendo Snow Ideat. Uma pena. Se fosse uma espada de uma mão, um machado ou até mesmo um martelo, teria sido melhor. Crimson Fury suspirou, decepcionado, enquanto equipava a adaga no encaixe da mão secundária. Ainda não está ruim. Mesmo que armas secundárias não afetem o dano de habilidade, olhando apenas para o DPS desta adaga chegou a 20, muito melhor que o equipamento aço negro, disse Snow Ideat com inveja. Para todas as profissões do jogo, as armas desempenhavam o papel principal em causar o maior dano. Irmão Gordo. Continue saqueando, disse o monge desafiador. O Gordon era uma borboleta social, sabia falar besteiras e brincadeiras, e era o melhor amigo dos membros do grupo. O Gordon saqueou com sua mão gorda novamente e outro equipamento apareceu, placa peitoral brilhante, armadura de couro verde cobre. Defesa, mais 4. Vitalidade, mais 10. Força, mais 3. Destreza, mais 7. Nível requerido, 10. Ótimo item. Fatian estava alegre, eu tenho mão vermelha. Os 3 caçadores e a morte nevada rolaram. Fogo carmesim passou conscientemente, pois já havia obtido uma arma. No final, 100 tiros conseguiu o equipamento com 85 pontos. Suspiro, eu tenho mão vermelha, mas por que meu teste é tão azarado? O Gordon balançou a cabeça para se exibir e saqueou o cadáver novamente em busca do último equipamento. Manopla de metal refinado, cobre verde, armadura pesada. Defesa, mais 6. Vitalidade, mais 6. Força, mais 3. Destreza, mais 1. Nível requerido, 10. Como todos os jogadores viram que o equipamento era útil para Zhang Yang, eles passaram sem que Zhang Yang dissesse nada. Zhang Yang também não fingiu cortesia. Com um obrigado ele equipou a manopla imediatamente, aumentando seu HP para 470 e seu dano de ataque de 82 para 90. Jing. Você recebeu 5 moedas de prata e 20 moedas de cobre após a distribuição. Depois de coletar todos os itens, o cadáver começou a desaparecer. O sistema era obviamente muito mesquinho, pois havia concedido apenas 52 moedas de prata, mesmo após derrotar um chefe do modo hardcore. Próximo alvo, o segundo chefe. O grupo seguiu seu caminho em direção ao segundo chefe, Babareba, muito animado. Essa primeira masmorra foi realmente fácil. Zhang Yang não conseguiu parar de pensar depois de eliminar a última onda de lacaios. Lacaios da segunda masmorra, Covil de Marzeruai, em diante, seriam muito mais difíceis de lidar.
Eles teriam habilidades complicadas ou saberiam menor furtividade, espreitando nas sombras até que os jogadores estivessem dentro do seu alcance de agressividade e então saltando para emboscar. Claro, o mais complicado ainda seriam os chefes. Os chefes da cripta de Bangar eram muito mais fáceis em comparação com as masmorras que viriam. Este modo hardcore só poderia ser considerado uma versão de teste. Babareba, o Dorminhoco, chefe de aço negro. Nível 13. HP 78.000. Pequeno Yang. A mesma tática de sempre? Perguntou Gorduan baixinho, temendo acordar o chefe. A mesma coisa de sempre. Zhang Yang assentiu. Então, franziu a testa e disse, mas aqueles amaldiçoados com menor maldição da água e do fogo perderão 140 de dano por segundo. Então, não só você precisa reagir mais rápido, se posicionar e pegar um pote vermelho imediatamente, como os curandeiros também precisam ser rápidos na cura. 140 de dano por segundo foram suficientes para eliminar a maioria dos membros do grupo em menos de 3 a 4 segundos. Zhang Yang pensou um pouco e disse, vamos mudar um pouco a estratégia desta rodada. Não se preocupem em atacar as marionetes invocadas, concentrem seus ataques apenas no chefe. Eu vou segurar a agressividade das marionetes. Os Healers não vão conseguir lidar com essa quantidade enorme de cura, então não podemos nos dar ao luxo de prolongar isso. Matem o chefe rápido. Entendido. A multidão assentiu. Certo, assim que eu começar a atacar o chefe, todos vocês ataquem instantaneamente. Vão com tudo. Zhang Yang respirou fundo e caminhou em direção ao alcance de agro de Babareba. Babareba acordou imediatamente. Pegou sua lança e avançou em direção a Zhang Yang, gritando, Mortal-Viu, você acordou Babareba. Babareba vai te matar. Zhang Yang surpreendeu Babareba com um menor charge. Menos 60. Ataque normal. Menos 152. Menor varredura horizontal. Ao mesmo tempo, todo o partido lançou seus ataques. Babareba se recuperou rapidamente e atacou Zhang Yang com sua lança. Menor bloco. Menos 40. Menor bloqueio refletiu o dano. Menos 106. Menor golpe de escudo. Desta vez, Zhang Yang não hesitou em usar menor bloco. Primeiro, o chefe não tinha nenhuma habilidade de debuff, mesmo que fosse atacado acidentalmente, não seria morto instantaneamente. Segundo, o DPS deste chefe era muito forte, então Zhang Yang teve que maximizar seu próprio poder de ataque. Babareba ficou furioso, seus olhos ficaram vermelhos e ele lançou sua habilidade. Jing. O jogador Pantondai foi afetado por menor maldição da água, perdendo 140 PV por segundo. O efeito permanecerá até a morte do jogador. Jing. O jogador Monge Desafiador foi afetado por menor maldição de fogo, perdendo 140 PV por segundo. O efeito permanecerá até a morte do jogador. Não seja inflexível em atacar, corra agora. Zhang Yang ordenou humildemente. Pantondai e Defiante Monk eram jogadores de equipe, ambos correram um em direção ao outro prontamente enquanto os dois curandeiros faziam seu trabalho, fazendo tudo o que podiam para garantir que os dois jogadores amaldiçoados sobrevivessem. Em 2 segundos, a maldição foi dissipada e os dois rapidamente se juntaram. Bom trabalho. Voltem para suas posições e ataquem. Zhang Yang ordenou enquanto desviava dos ataques do chefe. Curandeiros, bebam seus potes azuis se precisarem, não tentem economizar neles. Após 15 segundos, Babareba conjurou menor maldição de fogo e água novamente. Felizmente, o grupo já havia formado um certo grau de entendimento tácito após se esforçarem juntos no modo difícil. Somando-se à postura autoritária de Zhang Yang, assim que ele os incitou, eles correram para as posições sem hesitar. Além do trabalho árduo dos curandeiros, não havia sinal de jogadores perdedores. Lenta e constantemente, o HP de Babareba caiu para 75%. Seu verme desprezível. Babareba está furioso. Então, cravou a lança no chão e ergueu os 2 braços, entoando um feitiço. Sai, demônio, das profundezas do abismo, traz o mal contigo para este reino. Um círculo mágico de hexagrama surgiu sob os pés de Babareba e um diabinho vermelho surgiu ao seu lado. Esta foi a segunda vez que o grupo encontrou Tazair, a marionete demoníaca de Babareba, Elite. Nível 13. HP 6.000.
Sem mais delongas, Zhang Yang usou o menor provou que antes que Tazae pudesse fazer qualquer coisa. Ponto de exclamação número dólar por cento linguagem demoníaca. Tazae gritou e acenou com sua garra em direção a Zhang Yang. Menor bloco. Menos 46. Menos 40. Dois textos de dano refletido menor bloco apareceram juntos. Menos 160. Menos 150. Menor varredura horizontal. Zhang Yang sacudiu a mão. Seu escudo resistente acertou o rosto de Babareba. Ignorem o diabinho. Concentrem-se no chefe. Menos 106. Menor golpe de escudo. Sofrendo com os ataques contínuos de Zhang Yang, Babareba pegou a lança cravada no chão e a lançou em direção a Zhang Yang. Ao mesmo tempo, lançou menor maldição de fogo e água. Ambos os amaldiçoados se moveram instantaneamente, dissipando a maldição no momento em que suas barras de HP estavam quase vazias. Zanyu, só me resta a metade de MP. Disse Silk Snow. Eu também só tenho um pouco mais da metade. Ecoou o Ocean Spire. Entendi. Zhang Yang franziu a testa. O modo hardcore exigia que os jogadores tivessem equipamentos decentes antes de invadir. De acordo com o guia oficial, passe 2 dias invadindo o modo difícil e depois o modo hardcore. Uma equipe forte pode derrotar o primeiro chefe e passar mais 2 dias invadindo e coletando equipamentos antes de tentar o segundo chefe. O chefe final sempre foi o mais difícil. Sem 4 a 5 dias explorando as masmorras, seria invencível. Se não fosse por Zhang Yang, esse grupo nunca teria conseguido completar o modo difícil. Seu equipamento básico era patético, como ficou evidente no modo hardcore, DPS e capacidade de cura insuficientes. Zhang Yang deixou essa questão nas mãos de Deus, pois não poderia fazer nada a respeito. Como o grupo não precisava mudar o alvo do ataque, era como se estivesse causando dano em um boneco de madeira, reduzindo o HP do chefe para 50% rapidamente. Tolos mortais, vou esmagar seus ossos para fazer meu cálice. Babareba tinha tantas falas programadas. Ele jogou a lança de lado mais uma vez e começou a invocar o segundo boneco. Um círculo mágico de hexagrama apareceu e outro diabinho se juntou à batalha. Gula, a marionete demoníaca de Babareba, Elite. Nível 13. HP 6000. Zhang Yang estava pronto com seu menor varredura horizontal. Após conjurar menor provocar, ele rapidamente conjurou menor varredura horizontal. A criatura flutuante se virou imediatamente e acenou com seus membros rechonchudos em direção a Zhang Yang. E aí, gordinho? Parece que esse cara é bem mais gordo que você, brincou Zhang Yang, numa tentativa de amenizar o clima estressante do momento. Ah, vá se foder. O gordo ambufou com raiva e disse, eu sou mais gordo do que isso. Na opinião dele, ser gordo era sinal de força. Ele nunca ficaria em segundo lugar, atrás de ninguém ou de nada. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 24, Marcha jubilante. A importância de um bom líder para uma equipe pode ser vista na festa de Zhang Yang no pub 1. Sob o oportuno lembrete de Zhang Yang, aqueles afetados pela menor maldição da água e do fogo moveram-se instantaneamente para dissipar a maldição. Eles não haviam perdido ninguém até então. Se fosse outro grupo, teriam ficado desorientados pela situação caótica e teriam sido eliminados várias vezes. Mortais desprezíveis. Babareba subestimou vocês. Babareba vai ficar sério agora. Com seu HP caindo para 25%, Babareba iniciou sua terceira invocação. Sai, demônio, das profundezas do abismo. O círculo mágico do hexagrama brilhou novamente, e uma mulher sensual apareceu ao lado de Babareba. Ela tinha 2 chifres longos no topo da cabeça e uma cauda longa atrás das costas. Sua mão segurava um chicote e suas pernas eram um par de cascos. Sua roupa era excepcionalmente curta, com a parte superior do corpo coberta apenas por um pequeno sutiã de pele de oncinha, revelando a maior parte da pele, enquanto a parte inferior estava vestida com uma mini saia de renda. Um verdadeiro banquete sedutor para os olhos. Alice, a marionete demoníaca de Babareba, Elite. Nível 13. HP 6000. Sucubo, um demônio de classificação mais alta que o diabinho e o demônio flutuante, mas considerando o fato de que ele foi trazido como uma marionete invocada nesta masmorra, ele não tinha nenhum conjunto de habilidades específico. Tapa. Alice golpeou com seu chicote,
seus quadris balançando enquanto ela posava lascivamente. Meu caro mestre, você convocou a Alice, deseja fazer algo perverso. Isso é sério? Perguntou o Gorduan, enxugando a saliva. Pequena Yang, posso ter ela como bichinho de estimação? Só de vê-la ao meu lado todos os dias com certeza vai melhorar meu humor 100 vezes mais. Zhang Yang riu e disse, mude sua classe para sacerdote ou conjurador e você poderá ter a chance de obter a herança de invocador quando o pacote de herança for lançado. Você poderá então invocar uma variedade de demônios, incluindo esta súcubo. O Gorduan olhou para Alice com desejo, com olhos em formato de coração, e finalmente disse, sem vontade, tudo bem. Vou continuar sendo um caçador, uma classe com futuro garantido. Zanyu, meu pote azul acabou. Disse Silk Snow. Ociander Pair seguiu, provavelmente posso me curar mais 2 vezes. Sinceramente, foi uma sorte os dois terem resistido até agora. Em uma incursão em masmorras, um tanque normalmente receberia a maior parte da cura. No entanto, como Zhang Yan tinha uma capacidade de evasão de dano excepcionalmente alta, ele basicamente não havia drenado o MP de nenhum dos Healers. Foi por isso que esses dois conseguiram resistir até agora. Caso contrário, se curassem outro tanque com a configuração atual do equipamento, teriam esgotado o MP muito antes. Os curandeiros ficaram sem potes azuis. Preparem-se com seus próprios potes vermelhos, não economizem neles. Se vocês forem amaldiçoados com menor maldição da água e do fogo, andem ainda mais rápido, não esperem pelo meu lembrete, disse Zhang Yang no canal do grupo. Entendido. Os jogadores atacaram com todas as suas forças, já que os curandeiros haviam esgotado completamente seus potes azuis. O chefe jamais pararia de conjurar menor maldição da água e do fogo só porque eles não tinham mais potes azuis. Se a luta se arrastasse, todos seriam aniquilados. 22%, 19%, 16%. Jing. O jogador Snow Idiot morreu. Jing. O jogador Defiante Monk morreu. O chefe conjurou menor maldição de água e fogo novamente. Como Morte Nevada e Monge Desafiador tinham apenas 200 PV restantes e seus potes vermelhos ainda estavam em recarga, eles morreram da maldição após apenas 2 passos, apesar de terem reagido a tempo. Continue com os ataques. A espada de Zhang Yang cortou. Ele estava se esquivando dos ataques de 4 monstros enquanto causava dano considerável ao mesmo tempo. Sedoso, Oceano. Venha para o campo de combate corpo a corpo. Silk Snow e Ociander Spire estavam confusos, mas não hesitaram e imediatamente correram para o lado do chefe. Não tinham nada para fazer, então sacaram suas armas e começaram a atacar o chefe, desferindo uma sequência de ataques -1. 14%, 11%, 9%. Jing. O jogador Silk Snow morreu. Jing. O jogador Flame Emperor morreu. Pantonda e Crimson Fury são os principais DPS. E são os únicos 2 jogadores em posição corpo a corpo. Se ninguém aparecer para preencher o espaço, eles certamente serão destruídos, explicou Zhang Yang casualmente. Droga, Yangzinha, como você pôde ser tão esperta? Você sacrificou a nossa querida Silk assim, sem mais nem menos. Reclamou o Gorduan no lugar de Silk Snow, enquanto examinava o corpo dela caído no chão, xingando consigo mesmo que a saia dela poderia ter sido levantada mais para que ele pudesse espiar com mais clareza. Estou feliz por ter podido ser útil pelo menos até o fim. Silk Snow enviou uma carinha feliz no canal da festa. O Gorduan provocou imediatamente. Querida Silk. Eu sempre fui apaixonado por você. É melhor você não mudar de ideia e se apaixonar pelo pequeno Yang. Deixa o Gorduan te contar, esse cara consegue ficar 3 meses sem tomar banho nenhuma vez. Dá para sentir o cheiro ruim dele até a 3 quilômetros de distância. Silk Snow sorriu timidamente e ignorou Fatian. 7%, 6%, 4%. Jing. O jogador Crimson Fury morreu. Jing. O jogador Undreichotis morreu. Vamos, estamos quase lá. Gritaram os jogadores caídos, imaginando se seria uma batalha acirrada como a contra a Garra Negra. Zhang Yang pensou e disse, Ocean, você vai para a posição de longo alcance. 3 deles estavam em posição corpo a corpo, enquanto Fatian era o único em posição de longo alcance. Se não houvesse ajuste, Fatian definitivamente morreria.
Fatian era o segundo com maior DPS no momento e Zhang Yang precisava que ele sobrevivesse até o fim. Ele só podia depender da sorte para ver quem o chefe atacaria. 3%. 2%. Jing. O jogador Panton Dai morreu. Jing. O jogador Ocean Spire morreu. Todos comemoraram quando o chefe escolheu Ocean Spire em vez de Fatian, deixando o Ocean Spire miserável. Não é como se eu tivesse ofendido algum de vocês. Vocês precisam ficar tão felizes com isso. 1%. 0%. Com a última gota de HP drenada, Babarerba caiu com um grito. Jing. O grupo em que você está matou Babarerba. Você ganhou 39.050 XP, 50 pontos de bônus de grupo. Conseguimos. Conseguimos de novo. A festa aplaudiu sem parar. Antes disso, quem imaginaria que uma festa de público como a deles pudesse derrotar 2 chefões seguidos como se fosse moleza? Uau, quanta XP! Exclamou Fatian. Zhang Yang brandiu sua espada para continuar causando dano aos 3 demônios restantes e disse indiferentemente, se vocês tivessem morrido, eu teria ganhado mais XP. Ele fez uma pausa e disse, todos não liberem seus corpos ainda, deve haver uma conquista. O Gorduan ordenou que seu animal de estimação atacasse enquanto puxava seu arco e perguntou, pequeno Yang, que conquista? Alguma coisa superficial, é só para exibir o que você conquistou sem realmente recompensar nada. Zhang Yang respondeu casualmente. Embora todos os 3 bonecos demoníacos tivessem 6.000 HP cada, eles não resistiram muito aos ataques combinados de Zhang Yang e Fatian. Rapidamente, eles morreram um por um. Jing. Você obteve a conquista, eu consigo um V4. O que é isso? Perguntou Fatian. Zhang Yang explicou, este sistema de conquista geralmente está disponível em masmorras do modo hardcore e costuma ser usado para incentivar um método de matança mais difícil. Por exemplo, ignoramos completamente os fantoches invocados e miramos apenas no chefe. O sistema identificou este como um método mais difícil e nos recompensou com este título de conquista. Só então todos entenderam. No entanto, o que ele sabia melhor era que não teriam conseguido essa conquista se não fosse pelas habilidades de Zhang Yang. Porque seus equipamentos não poderiam ser melhores para que pudessem matar o chefe normalmente. Revivam-se. 8 deles soltaram seus corpos. Enquanto corriam de volta, perguntaram, Zanyu, há alguma outra conquista além das masmorras? Existem, e muitos mais. Você provavelmente não conseguiria obter todos eles mesmo depois de jogar por 10 anos. Zhang Yang organizou seus pensamentos e disse, por exemplo, se você for morto pela mesma pessoa 100 vezes, você ganhará uma conquista chamada Eu Te Odeio. Se você for morto 1000 vezes pela mesma pessoa, você ganhará Eu Te Odeio até a alma. Ponto. Quando todos retornaram da ressurreição, Zhang Yang disse ao Fatian, vá saquear o cadáver. O Gorduan estava esperando impacientemente. Esse era o momento que ele estava esperando depois de uma longa batalha com o chefe. Vejam. A grande mão da sorte do irmão Gordo. O Gorduan estendeu sua mão gorda em direção ao cadáver do chefe. Irmão, lave essa mão primeiro. Gritou Snowy Deat, lança relâmpago, verde cobre, lance de 2 mãos. Ataque de arma, 85 a 113. Intervalo de ataque, 3,8 segundos. DPS, 26. Nível requerido, 10. Coisas boas. Panton Da começou a babar, seus olhos irradiando desejo. Além dele, o resto do grupo passou automaticamente. O equipamento foi direto para o inventário do Panton Dai. Obrigado a todos, obrigado. Panton Dai equipou a lança imediatamente, curvando-se em agradecimento a todos, especialmente ao grande irmão Zanyu. O Gorduan ficou bravo e disse, Dia Fantasma, fui eu quem saqueou o cadáver. Por que você não me agradeceu? Obrigado, Fatih Bro. Panton Da estava eufórico e alegre, curvando-se rapidamente para Fatih e fazendo todos rirem. Botas pesadas, verde cobre, armadura pesada. Defesa, mais 6. Vitalidade, mais 5. Força, mais 4. Destreza, mais 1. Nível requerido, 10. Chá, no momento em que a janela Rotidi apareceu, 9 deles passaram, dando a Zhang Yang uma vitória incondicional no equipamento descartado. Obrigado a todos. Zhang Yang agradeceu cortesmente ao grupo e equipou as botas.
Os atributos de seu personagem aumentaram imediatamente. HP, 520. Força, 70. Armadura, 31. Dano de ataque, 86 a 94. Minissaia de súcubo escondida secretamente por Babarba. Armadura de tecido verde cobre. Armadura, mais 2. Vitalidade, mais 10. Inteligente, mais 7. Espírito, mais 3. Nível requerido, 10. Quando este equipamento apareceu, todos ficaram perplexos. Todos se lembravam claramente de que era a mesma minissaia que a Sucubo acabara de usar. Se uma jogadora a usasse, isso certamente causaria sangramento nasal. Droga, aquele chefe era muito depravado. Desprezível, exclamou Gorduan, cheio de justiça. Apesar disso, seus olhos iam da saia para a neve sedosa, sem se preocupar em esconder suas próprias intenções lascivas. Juntos, pedimos que este equipamento seja entregue a Silkibab, gritou Snowy Death. Apenas 2 jogadores podiam equipar armaduras de tecido, Silk Snow e Flame Emperor. Enquanto o Flame Emperor passasse, o equipamento pertenceria a Silk Snow. O Imperador das Chamas Ryui, sem hesitar, optou por passar. Como ambos eram da mesma guilda, o item pertenceria ao mesmo estoque, independentemente de quem o tivesse. Além disso, ele era um personagem masculino. Usar uma saia seria demais para os olhos. Ele jamais ousaria usar algo assim, a menos que fosse um equipamento celestial. O rosto de Silk Snow ficou vermelho de vergonha. Nota do tradutor. Festa de pub é um jargão da comunidade gamer para festa pública. São festas formadas pelo recrutamento de jogadores em público, e sua eficiência pode ser bastante inconsistente, já que jogadores mais experientes normalmente optariam por se aventurar em masmorras ou missões com festas pré-definidas com membros de sua guilda ou seus próprios círculos sociais. Para objetivos relacionados a conquistas, como primeira limpeza a speedruns, os jogadores geralmente optariam por evitar festas de pub devido à sua falta de confiabilidade. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 25, O chefe invencível. Querida Silky, você precisa colocar a saia para aumentar o moral do grupo. Disse Fatian, com razão, mesmo babando. É. Um bando de lobos começou a aplaudir. Zhang Yang balançou a cabeça e disse, mesmo que ela o coloque, vocês não terão a chance de ver. Vocês não veem que ela está de vestido? Os animais ficaram decepcionados quando ouviram isso. O Gordo endireitou os colarinhos e disse, bem, então, o Gordo Bru deve continuar a trabalhar mais duro. Eu definitivamente vou saquear uma armadura de pano do próximo chefe. Certo, acalmem-se. Vamos para o último chefe. Zhang Yang brandiu sua espada. Zhang Yu. Agora que tenho uma nova arma, meu dano definitivamente não vai perder para você, disse Panton Dai, confiante. As armas desempenhavam um papel importante no aumento do dano. Panton Dai estava usando uma espada de 2 mãos de aço negro de nível 5, obtida em uma missão de classe. Agora que ele havia trocado por uma lança de 2 mãos de cobre verde de nível 10, seu poder de ataque havia aumentado significativamente, assim como sua confiança. Zhang Yang sorriu levemente e disse, certo. Vamos lutar por isso. O grupo avançou e eliminou os lacaios, finalmente chegando ao chefe final depois de passar por uma pequena passagem. Antes de atacar, Panton Dai verificou as estatísticas de dano e se sentiu desanimado mais uma vez. Mesmo com sua capacidade de dano superando a de Fatian, ele ainda estava imensamente atrás de Zhang Yang, com uma diferença avassaladora. Se compararmos o dano causado a alvos únicos, Panton Dai alcançaria e possivelmente até superaria Zhang Yang após se equipar com a nova arma. No entanto, enfrentando ondas de lacaios que levaram à formação de múltiplos alvos, Panton Dai, que não tinha nenhuma habilidade AOE1, ainda perderia para Zhang Yang por causa de seu menor varredura horizontal. Nunca pensei que pudéssemos chegar tão longe, exclamou Crimson Fury enquanto enfrentavam juntos o chefe final. E pensar que, 2 horas antes, ele ainda morria repetidamente no primeiro chefe do modo difícil, e agora estava ali, diante do chefe final do modo hardcore. A paixão por recrutar Zhang Yang ardia ainda mais forte. É claro que ele também queria o Gorduan, cujo dano era incrivelmente alto. O melhor cenário seria recrutar os dois. Crimson Fury enviou uma mensagem privada para Silk Snow dizendo, como vai? Acha que consegue pegar Zhang Yu? Parece que esse cara não compra nada que eu tento.
Sukisno respondeu rapidamente. Fogo Carmesim respondeu, eu acredito em você. Você é a gatinha suprema do nosso paraíso perdido. Se você se esforçar mais, até o aço mais forte se derreterá em fiapos de algodão. Suspiro, vou precisar ser um pote de mel de novo. Não é tão ruim assim. É só uma brincadeira, você nem precisa fazer a coisa de verdade. Deu uma escasinha para ele seduzir, não é o seu melhor truque na manga? HMPH, deixa eu fazer um aviso antes. Eu sou totalmente a favor de provocar o Zanyu, ele é gostoso de qualquer jeito. Mas aquele gordo é horrível, nem tente me pedir para fazer nada, disse Sukisno. Claro. Faça o seu melhor, você precisa trazer o Zanyu para nossa guilda. Você também viu o que ele é capaz de fazer. Se ele se juntar a nós, nosso paraíso perdido certamente estará entre as guildas mais fortes em Milagre de Deus. E quando isso acontecer, nosso patrocínio aumentará em pelo menos 10 vezes. Crimson Filho estava preocupado que Sukisno não desse o seu melhor, então ele explicou rapidamente o que estava em jogo. Consegui. Ele com certeza vai se apaixonar por mim com um estalar de dedos, disse Sukisno, confiante. O chefe final é problemático. Zhang Yang parou na entrada do campo do chefe e hesitou. Este chefe tem duas habilidades. Uma que cospe fogo, causando cerca de 500 de dano. A maioria dos jogadores morreria com apenas um golpe. A outra habilidade, com as fogueiras, teve sua duração aumentada para 120 segundos. Após 2 minutos de batalha, literalmente não haverá mais lugares para ficar. O dano causado pelas fogueiras é de cerca de 200 pontos. Você morrerá rapidamente se permanecer lá dentro. Dadarerda no modo hardcore foi apelidado de um dos chefes mais frustrantes de todos os tempos pelos jogadores em sua vida anterior. Devido às muitas fogueiras, além dos cuspidores de chamas do chefe, tecnicamente não haveria como escapar. A morte era certa, fosse de menor lança-chamas ou menor poço de lava. A primeira morte desse chefe só foi alcançada por um grupo que dependia de seu nível e equipamento quando seus jogadores atingiam uma média de nível 30. As duas habilidades eram tão impressionantes. No entanto, alguém descobriu mais tarde que havia um bug no terreno do chefe do modo hardcore. O chefe não lançava fogueiras naquele local específico. Com isso, finalmente havia a possibilidade de derrotar esse chefe, desde que se atingisse um certo nível de habilidade. Após o vazamento da tática do bullying, o chefe ficou muito mais fácil de matar. Os desenvolvedores não aplicaram nenhuma penalidade nem tentaram corrigir o bug do terreno. Em vez disso, reconheceram essa tática como uma estratégia de batalha. Em relação a esse problema, os desenvolvedores explicaram, quando o chefe foi projetado, eles subestimaram ligeiramente o efeito de um menor lava pit, tornando-o excessivamente forte. Como alguns jogadores descobriram a tática do bullying, mesmo que ela violasse a intenção original do jogo, eles teriam que deixar o passado para trás. Zhang Yang sabia muito bem que, sem o bullying, o nível e o equipamento do grupo jamais seriam suficientes para destruir o chefe em 2 minutos. Se não conseguissem fazer isso, só poderia morrer queimados pelas fogueiras. No entanto, ele não conseguia pensar em um motivo aceitável para revelar o método. Li na internet. Parecia bastante aceitável, mas como seria possível encontrar todos os detalhes online? Ele então decidiu que o grupo primeiro testaria normalmente antes de revelar a tática do inseto. O grupo havia matado 2 chefes seguidos, então todos estavam muito confiantes e ansiosos para enfrentar este chefe. Eles não achavam que o chefe fosse tão difícil quanto imaginavam antes. Zhang Yang balançou a cabeça, pensando em como seria bombardeado pela primeira vez. O mesmo plano de sempre, matar primeiro o marcado pelas estrelas e depois o marcado pelo sol, disse Zhang Yang enquanto marcava os 2 monstros com as marcas e avançava com sua espada. Menor carregar. Menos 71. Ataque normal. Menos 167. 146. Menor varredura horizontal. Dadareda e seus 2 guardas avançaram em direção a Zhang Yang, rosnando. Em pouco tempo, o campo se encheu de sons de espadas se chocando. Todos demonstraram grande esforço em equipe, atacando o monstro marcado pela estrela sem esperar pelas instruções de Zhang Yang. Jing. Dadareda usou o menor poço de lava. Dura 120 segundos. Dadareda abriu os braços. Com um clarão de luz vermelha, 10 poços flamejantes surgiram e se espalharam por todo o campo.
O grupo se moveu rapidamente, evitando os fossos e continuando seus ataques ao alvo marcado pela estrela. Jing. O grupo em que você está matou um guarda real. Obteve 650 EXP, 50 pontos de bônus de grupo. O monstro marcado pela estrela foi bombardeado pelo grupo em um instante. Dadarelda rosnou e uma barra de progresso apareceu em sua cabeça. Jing. Dadarelda usou o menor lança-chamas. Preparem-se para fugir, disse Zhang Yang enquanto puxava o monstro marcado pelo sol ao redor de Dadarelda. Quando o menor lança-chamas do chefe terminou, o monstro marcado pelo sol tinha menos de 25% de HP restante. O poder de dano da equipe realmente aumentou depois que Pantondai equipou uma nova arma. Jing. Dadarelda usou o menor poço de lava. Dura 120 segundos. Jing. O grupo em que você está matou um guarda real. Obteve 650 EXP, 50 pontos de bônus de grupo. O grupo então concentrou seus ataques no chefe depois que os dois guardas foram derrotados. Com o alto HP do chefe, de 84.000, o progresso para derrotá-lo foi extremamente lento. Jing. Dadarelda usou o menor poço de lava. Dura 120 segundos. Ponto. Jing. Dadarelda usou o menor poço de lava. Dura 120 segundos. Em apenas um minuto, todo o campo tinha um total de 60 menor lava pits. Quando o chefe conjurou o menor flamethrower novamente, o grupo inteiro estava uma bagunça, mas como eles tinham experiência tanto no modo normal quanto no difícil, conseguiram suportar o caos. Quando o número de menor lava pits chegou a 80, o número de jogadores sobreviventes começou a cair e, quando o número de menor lava pits chegou a 100, todos morreram, exceto Zhang Yang. No final, restaram 120 menor lava pits e o campo virou um mar de fogo até onde a vista alcançava. Nenhum lugar era seguro. A confiança exaltada de todos havia despencado de volta ao seu estado original. Como escapar de um mar de fogo? Se não houvesse um chefe, Zhang Yang ainda poderia encontrar a saída dos menor poços de lava. No entanto, ele precisava se esquivar dos ataques do chefe e dos menor poços de lava simultaneamente. Nem mesmo Zhang Yang conseguiria tal feito. É claro que Zhang Yang não tinha a intenção de matar sozinho o chefe do modo hardcore. O que ele queria era tropeçar razoavelmente no bug do terreno. Ele levou o chefe a se movimentar com ele e se retirou para uma fenda onde cabia exatamente uma pessoa. Ele permaneceu na fenda e continuou atacando o chefe. Mesmo que ele não tenha sido danificado por menor lava pit, ele não conseguiu escapar direito, pois ficou preso na fenda e morreu após receber vários ataques do chefe. O grupo, com sua fé cega em Zhang Yang, esperava testemunhar outro grande contra-ataque em sua luta solo contra o chefe. Ao ver que ele havia realmente falhado e morrido, ficaram perplexos. Zhang Yang soltou seu corpo enquanto ria. Vocês realmente acharam que eu conseguiria derrotar o chefe sozinho? Todos ficaram envergonhados. Reanimando-se, o grupo se reuniu novamente no campo do chefe. Zanyu, que tal encerrarmos o dia? Mesmo que Crimson Filho também quisesse derrotar o chefe, como mestre de guilda, seu julgamento da situação certamente seria melhor do que o de todos os outros. Este chefe obviamente ainda estava fora do alcance deles. Concordo. Olhem para o mar de fogo, literalmente não há lugar para nos escondermos. Os desenvolvedores não devem ter querido que ninguém eliminasse esse chefe, disse Pantondai, concordando com a cabeça. Os outros ainda tinham fé em Zhang Yang, mas depois da análise de Pantondai, eles não puderam deixar de concordar. Irmão especialista, já é incrível termos conseguido pisar neste nível. Derrotar um chefe a menos significa menos equipamentos. Vamos derrotá-lo juntos depois de ficarmos mais fortes, disse Snowideat. No início, os poucos deles só queriam invadir o modo normal. Depois de se juntarem a Zhang Yang, eles conseguiram conquistar o modo difícil e até derrotaram 2 chefes no modo hardcore. O que mais eles poderiam pedir? Zhang Yang riu e disse, quando eu estava levando o chefe por aqui agora há pouco, encontrei um lugar onde não há fogueiras. Acho que podemos ficar lá e revidar. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.